Olá, amados, dando continuidade ao estudo sobre o livro do Apocalipse, o nosso tema de hoje é a besta que sobe da terra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. Só que antes disso, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, querido Pai, Criador do céu e da terra, nesse momento pedimos humildemente que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Fica conosco, guarda-nos de todo o mal. Abençoe este estudo bíblico no doce nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: que potência mundial é representada pela besta que surge da terra? Pode ler, Alex. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faze que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, olha, queridos, que interessante. Olha só, sendo que em profecia mar representa povos, né? Terra representa lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que tem o seu início em uma região afastada da Europa. A única nação que surge como um poder mundial nesse período são os Estados Unidos, né, da América, inicialmente agindo de forma branda sob os princípios da Reforma Protestante. Aos poucos, este país se afastará dos ideais cristãos e demonstrará intolerância. Então, segundo aqui a história e segundo o que a Bíblia nos ensina sobre essa nação, que sairia, no deserto, que seria um lugar afastado, então essa nação se encaixa perfeitamente com os Estados Unidos da América, que é hoje a maior potência do mundo, economicamente, enfim, de produções, enfim, em todos os âmbitos, os Estados Unidos sim é a maior potência desse mundo. Então, essa besta, que surge da terra, esse poder, que surge da terra é os Estados Unidos da América. Vamos para a segunda questão. Qual será o papel desempenhado por este poder mundial conforme a profecia? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. O texto bíblico faz referência a uma imitação do Espírito Santo. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo, e da renovação carismática. Por meio do falar em línguas estranhas, milagres e curas, esses movimentos religiosos representam o que a Bíblia está querendo dizer, do fogo aqui. Sua extensa influência espiritual produzirá um falso revivamento de dimensões mundiais que reforçará as principais reivindicações da Igreja de Roma. Então, através desses sinais, os Estados Unidos apoiará reivindicações de Roma papal. Então, tudo caminha de acordo com o que a profecia está nos revelando, Como os Estados Unidos é o berço
da religião, né? E principalmente do pentecostalismo e também da renovação carismática, né? Que surge de forma mais, vamos dizer assim, com mais força, com mais vigor nos Estados Unidos. Qual é a relação entre as duas bestas do Apocalipse? Capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então nós aprendemos que essa besta que foi ferida a espada, né, que sobreviveu, foi Roma, quando teve o seu líder, né, preso pelo o general Napoleão, ou pelo general de Napoleão. Então a igreja romana perde o poder político e declina no poder eclesiástico. Então diz a história o seguinte, que o texto se refere à união de poderes religiosos e civis, com o propósito de tentar impor uma prática idólatra. A recusa em reconhecer a autoridade dessa aliança implicará no decreto de morte aos fiéis a Cristo. Porque nós estamos vivendo em um momento em que o mundo está no conceito do aquecimento global. Inclusive o Papa, que ele iria marcar agora em maio uma reunião, não sei se vai marcar por causa da pandemia, uma reunião agora em maio sobre justamente o aquecimento global. Porque segundo a ciência, o mundo precisa de um dia de repouso, e esse dia de repouso que o Papa quer oferecer para o mundo é o domingo. Mas só que na Bíblia não existe o domingo como um dia de repouso, e sim o sábado, que foi um dia estabelecido pelo próprio Deus. Então essa é a questão onde que os Estados Unidos vai impor, né? Vai ser a primeira nação que vai aceitar a entrada do domingo em seu país de forma assim, de lei. Vai existir um decreto, vai ter uma lei que o domingo será um dia onde tudo vai parar. Então, os Estados Unidos fará um decreto dando autoridade à Igreja de Roma, reivindicando o domingo como um dia sagrado em nome da ciência. Só que aí, vou ficar do lado da ciência, mas eu aconselho você a ficar do lado de Deus, pois Deus separou o sábado. Deus disse: lembra do dia de sábado, pois servirá de sinal entre mim e eles. Quarta pergunta: qual é o selo de Deus que será simbolicamente aplicado na testa dos fiéis nos últimos dias? Apocalipse 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então Deus está contendo as grandes desolações que está para cair sobre esse mundo. Essa pandemia não é nada perto do que está para chegar nesse mundo. Por quê? Até o momento que o povo de Deus seja selado, até o momento que o povo de Deus seja conhecedor e volte para Deus, aqueles que pertencem a Deus. Jesus não mudou a lei e não autorizou ninguém mudá-la. Então Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, porque até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota jamais sairá da lei. E o seguinte, que o remanescente seria obediente aos mandamentos de Deus. Então o povo de Deus são obedientes aos mandamentos de Deus. Assim como Jesus não reivindicou a lei de Deus, também a igreja dos últimos dias não vai reivindicar, né? Vai permanecer, vai caminhar de acordo com a obediência, assim como Cristo também foi. Então, essa proclamação do anjo significa a lei de Deus, que é o selo do Senhor. Deus quer colocar a sua lei no coração de seu povo, e a lei de Deus está lá escrito, o 4º mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado. Como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel profetizou que a lei de Deus seria mudada. A mudança do sábado para o domingo é realizada contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma,
Outra alteração feita na lei de Deus foi eliminar o segundo mandamento que proíbe a adoração a ou reverenciar imagem. Então, essa igreja, esse poder eclesiástico, esse poder religioso falso, iria mudar a lei de Deus. Tanto é que mudou. Ela tirou o sábado como dia do Senhor e tirou a questão de adoração de imagem, né? Isso aí fica claro. Então, esse poder está lutando contra o próprio Deus, está tirando dos cristãos, está levando a heresia, está enganando o povo. Mas a Bíblia diz que essa igreja iria fazer isso. Então tá aí. Então você escolhe ficar do lado da Bíblia, do lado de Deus, ou do lado do poder romano, do lado de um homem. É você que escolhe, meu querido. Onde será aplicada a marca da besta? Apocalipse 13, o 15 e o 17. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, os justos receberão o selo de Deus somente sobre a testa, indicando sua decisão pessoal pela verdade. Isso é, quando a mensagem de Deus que o anjo falou que precisa chegar até as pessoas, o povo de Deus vai entender a mensagem de Deus e vai recusar o domingo como dia sagrado. Vai dizer, não, a Bíblia diz que é o sábado. Mas aqueles que não são de Deus, que vão recusar a mensagem de Deus, o que vai acontecer? Os ímpios, por sua vez, receberão a marca da besta sobre a testa e sobre a mão. Porque eles vão renegar o conhecimento da verdade e vão trabalhar. A mão representa um símbolo aqui de trabalho. Vão trabalhar no sábado, onde Deus disse que não é para trabalhar no sábado. E aí, essas pessoas vão ficar contra Deus, porque praticam a falsa adoração imposta pela besta por convicção ou por mera conveniência. Vão fazer e vão rejeitar a lei de Deus e vão preferir a lei dos homens. Sétima pergunta: o que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte ou mão? Apocalipse 14, a partir do 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, fazendo cair, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A palavra de Deus diz que aqueles que rejeitarem a palavra de Deus e aceitarem a doutrina falsa beberão do vinho da ira de Deus. Essas pessoas vão sofrer a ira de Deus. Então, meu querido e minha querida, pelo sangue de Cristo, não siga mandamentos de homens, mas siga sim o que Deus revelou na sua palavra, na sua lei, para que essa maldição não caia sobre a sua vida. Oitava pergunta: quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente perseguidos? Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então a Bíblia diz, a história diz, que o povo de Deus será perseguido. Aqueles que optarem por obedecer à lei de Deus serão perseguidos por Satanás e aqueles que ficarem ao seu lado. Mas é justamente nesse período de crise mundial, que será terrível, o planeta vai estar completamente em um caos. Aqueles que seguirem a vontade de Deus serão guardados de todo o mal, porque nesse tempo de angústia, neste tempo de dor e de sofrimento, a Bíblia diz que se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus. E Miguel representa
Cristo que voltará para esse mundo para salvar o seu povo, aqueles que obedeceram os mandamentos de Deus e foram suas testemunhas, testemunhas de Cristo, guardaram a sua fé em Cristo aqui na terra. E esse Jesus está clamando ao seu coração através do Espírito Santo para que você se entregue aos princípios da obediência da palavra de Deus, não de homem. Nona pergunta: qual é a promessa de Jesus para os seus seguidores fiéis? Qual é a promessa de Jesus? João, Evangelho 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nesse exato momento, Deus já tem preparado o teu lar. O teu lar não é neste mundo de pecado, onde existe choro, sofrimento, morte, dor, onde existe fome, onde existe tudo que não presta. O teu lar não é aqui. Jesus preparou o lar para você, meu querido. Ele pagou um alto preço para construir o teu verdadeiro lar. E hoje este Jesus está te oferecendo de graça. Ele está voltando para levar o seu povo para viver eternamente em um mundo de justiça, de amor e de paz. Não ouse rejeitar esse presente de Cristo. A última pergunta de hoje é: qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus deseja que todos se salvem e estejam eternamente ao seu lado. A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. Disse Pedro: o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Deus criou a sua lei nesse livro aqui, ó. Os 10 mandamentos é a lei de Deus. O anticristo criou a sua própria lei, a lei feita por homens, que por trás desse homem está Satanás. Ou você escolhe Deus, ou você rejeita Deus. Ou você escolhe estar do lado de Deus, ou você escolhe estar do lado do inimigo de Deus. E hoje o Espírito Santo clama ao seu coração para que você aceite os princípios da lei de Deus, que foi o próprio Deus que escreveu. E se você aceita servir somente a Deus, não aos homens, eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor está cuidando do seu povo. Obrigado porque o Senhor está selando, está levando a tua mensagem de esperança, mensagem de salvação para os teus filhos. Abençoe, ó Pai, cada um que está estudando a tua palavra, e que o Senhor guarde eles e as suas casas do mal, no doce nome de Jesus. Amém.